Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no canal que você se inscrevesse, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento aqui do trabalho, que também você deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dizendo isso, vamos às notícias e vamos às análises do vídeo de hoje. Bom, meus amigos, depois do empate diante do Vasco no último domingo, por 0-0, o Flamengo voltou ao Maracanã ontem à noite para enfrentar o Botafogo e venceu por 1-0. Faremos agora, a partir de agora, uma análise simples sobre o resultado e sobre o desempenho do time na partida de ontem contra o Botafogo. Flamengo e Botafogo jogaram para um público pagante de 44.068 torcedores, para um público presente de 46.798 e que proporcionaram uma renda de R$ 2.127.144,50. O Flamengo, com a vitória diante do Botafogo, ocupa nesse momento a vice-liderança da competição, até porque os outros times jogarão hoje, né? Hoje teremos 4 jogos: Nova Iguaçu e Madureira, Vasco e Audax, Fluminense e Sampaio Corrêa e Boa Vista e Portuguesa. Lembrando que ao final dessa rodada o Flamengo terá um jogo a menos do que a maioria dos times que estão ali brigando na tabela de classificação. Agora vamos fazer realmente uma análise fria e do que foi a partida entre Flamengo 1, Botafogo 0. Bom, um jogo que começou o Flamengo pressionando muito lá em cima do Botafogo, não deixando o Botafogo jogar. A bola batia e voltava e o Flamengo não soube traduzir essa pressão em vantagem no placar. Tecnicamente, um jogo muito fraco durante o desenrolar do primeiro tempo. Poucas chances de gol e o Botafogo muito retrancado, jogando com 3 volantes, marcando atrás da linha do meio campo. O Botafogo abdicou de jogar futebol, ficou esperando o Flamengo, procurando um erro do Flamengo para que pudesse ter o benefício de marcar um gol. O Botafogo nunca quis ganhar a partida de ontem jogando com o Flamengo. Um Flamengo sem conjunto, um Flamengo sem vontade, um Flamengo sem intensidade, né? Um Flamengo que iria muito mais na qualidade individual dos seus jogadores do que propriamente na qualidade de seu conjunto, que é o que a gente espera ver do Flamengo. Infelizmente, o Flamengo parece que está com os jogadores de campo sem eles saberem realmente qual é o papel deles na parte tática de desempenhar um bom futebol. De La Cruz, perdido. Eu acho que De La Cruz ainda não encontrou, nem ele, nem o Tite, o lugar melhor para que ele possa desempenhar o belo futebol que ele tem. Nós estamos tirando do De La Cruz aqui uma das principais características dele, que é a chegada de frente para o gol e a batida, a finalização que ele tem muito boa. Ele jogando ali pelo lado direito, acompanhando o lateral, dificilmente ele vai ter essa chegada junto aos atacantes do Flamengo que jogam na frente. Pedro, muito parado, estático. Voltou a ser aquele Pedro que todo mundo chamava até de Cone, né? Porque não se movimentava muito, quer a bola só no pé. Ele não repetiu as atuações anteriores, como também quem não repetiu foi Cebolinha, né? Ficaram os dois devendo muito nesse jogo diante do Botafogo, assim como já foi diante do Vasco também. Ayrton Lucas numa preguiça, né? Ele que vinha de 2 bons jogos, quando o Vinha chegou, ele jogou 2 partidas boas, sem errar nada, mas ontem estava numa preguiça danada, o Ayrton Lucas sonolento, né? Eu acho que dificilmente Matias Vinha vai deixar de ser o titular na lateral esquerda. Melhor em campo, mais uma vez, Léo Pereira. Não só porque marcou um gol,
mas porque mostrou vontade, porque mostrou diversidade de jogadas, né? Tentou alguns lançamentos em profundidade, acertou um para o Bruno Henrique que quase dá em gol. E mais uma vez, Léo Pereira foi decisivo, como no finalzinho do jogo, numa falha para mim grotesca do goleiro Gatito Fernandes, marcou o único gol da partida, já nos descontos. Flamengo 1, Botafogo 0, placar que garante o Flamengo mais 3 pontos, o Flamengo chega a 12 pontos e dormiu ontem na vice-liderança do campeonato. Contra o Volta Redonda, até no próximo sábado, até por esse desempenho irregular de Pedro e também de Cebolinha, eu, como se fosse o Tite, daria uma oportunidade para começar jogando Gabigol e Bruno Henrique. Deu 2 oportunidades para Pedro e Cebolinha, não foram muito bem. Agora eu daria para Gabigol e Bruno Henrique também. Bom, meus amigos, as análises foram essas. Não jogamos bem, a verdade é essa, mas o importante é que conquistamos. Quantas vezes jogamos bem e não vencemos, né? Então, dessa vez, o importante é que a gente chegue na semifinal e chegue na final disposto a ganhar. O que nós jogamos agora, a gente conquistando e levantando a taça no final, ninguém vai lembrar que o Flamengo jogou mal e venceu o Botafogo. Então, vamos agora às notícias do Flamengo. A análise da partida é isso. Foi uma coisa pequena, até por conta do desempenho irregular do time, mas é o que a gente viu da partida de ontem, Flamengo 1, Botafogo 0. O ex-lateral esquerdo e atual técnico do Sub-17 do Flamengo, Felipe Luiz, já sabe a data que fará a sua estreia à frente do Sub-17 do Flamengo. Felipe Luiz comandará a equipe pela primeira vez na Copa Rio Sub-17. O torneio, a princípio, terá início no dia 9 de março. Internamente, o trabalho do ex-atleta tem sido bastante elogiado por todos que fazem as categorias de base do Flamengo. Isso é bom. A gente já sabia que dessa mata sairia um coelho, né, pessoal? O Flamengo tenta articular uma saída para o calendário do futebol brasileiro, propondo a união dos clubes para solicitar à CBF que altere a data das finais da Copa do Brasil para dezembro, diminuindo assim o número de rodadas do Campeonato Brasileiro em conflito com a Copa América. Dessa forma, em vez de serem 9 rodadas conflitando com a Copa América, seriam apenas 7. Mas a grande pergunta, algum clube vai querer se juntar ao Flamengo para bater de frente contra a CBF? Essa é a dúvida, né? Atenção, nação! A venda dos ingressos para o clássico Sesc Flamengo versus Fluminense pela Superliga Feminina de Vôlei no dia 16 de fevereiro começará a ser vendida hoje. Amanhã, sexta-feira, às 10 horas, por meio do site Guichê Web. A partida acontecerá no Tijuca Tênis Clube. Na verdade, não, vai acontecer no Maracanãzinho, né? E já foram liberadas 10.000 entradas para esse jogo no Maracanãzinho. Vai ser bonito ver o Maracanãzinho lotado, apoiando as líderes da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo. Bem, meus amigos, hoje, 8 de fevereiro, faz 5 anos da maior tragédia da história do Flamengo. Fato que machuca muito toda a nação rubro-negra. Porém, nós não podemos deixar cair no esquecimento e nem deixar de cobrar às autoridades as punições, né, cabíveis aos responsáveis por essa fatalidade e essa tragédia que aconteceu. Jamais esqueceremos dos garotos do Ninho. Sempre estarão vivos na nossa mente, né, pessoal? Falando em relação a esse assunto, o Flamengo entregou ontem as últimas alegações a respeito da única família que judicializou o caso, a família do Christian Esmério, que está pedindo uma quantia aí grande, né? E o Flamengo entende que por conta das outras 9 que o Flamengo já quitou e que não tem, já está tudo resolvido, o Flamengo acha que esse valor cobrado pela família do Christian Esmério é muito acima daqueles valores que foram pagos e as famílias ficaram satisfeitas. Lembrando
que mesmo o Flamengo não tendo acertado com essa família, o Flamengo ainda dá uma ajuda de custo todo mês a essa família do Cristo Ismério, mesmo ela tendo entrado na justiça. Falando novamente no líder da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, com os resultados da 15ª rodada, o Flamengo aumentou de 6 para 7 pontos a vantagem que tem sobre o segundo colocado, o Osasco. Lembrando que o mais querido vem de 14 vitórias consecutivas na competição, tendo sofrido a última derrota para o Minas Tênis no Rio, no mês de novembro de 2023. É muito tempo sem perder, só ganhando. O Flamengo apresentou à Justiça na segunda-feira, a notícia que eu trouxe agora há pouco, as alegações finais no processo movido pela família do Christian Ismério, vítima da tragédia do Ninho do Urubu, única com a qual o clube não fechou um acordo. O rubro-negro se exime de culpa no acidente, contesta os valores de indenização pedido pelos familiares, que consideram exorbitantes, e sugere pagamentos bem menores. O juiz do caso deve dar uma sentença em breve. Então vamos ver aí. O juiz sabe dos valores que o Flamengo pagou para as outras 9 famílias e elas ficaram satisfeitas. Vamos ver que valor o juiz vai arbitrar como indenização ao Flamengo pagar ao Christian, a família do Christian Ismério. Por conta de todos os acontecimentos recentes envolvendo o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, internamente no clube, é debatida a presença ou não do vice-presidente numa eventual apresentação do novo reforço do Flamengo, lateral esquerdo Matias Vinha. Então, está sendo debatido aí no Flamengo essa presença ou não do Marcos Braz na entrevista coletiva de apresentação do lateral uruguaio Matias Vinha. O futebol feminino do Flamengo, sub-20, se prepara para a disputa do Brasileirão da categoria. As meninas da Gávea estão no grupo C, com Fluminense, Fortaleza, JC Futebol Clube do Amazonas e Cuiabá. Vale destacar que os 2 melhores de cada fase avançam para as quartas de final da competição. O Brasileiro Sub-20 conta com 20 equipes com 5 times em cada grupo. Grupos A, B, C e D. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno e retorno. Equipes do grupo A jogam com equipes do grupo B, equipes do grupo C jogam com equipes do grupo D. Por isso, o Flamengo estreia hoje, dia 8, contra o UDA Alagoas do grupo D, às 15 horas na Gávea, com transmissão da Flá TV, hein? Fiquemos de olho que hoje tem futebol feminino do Flamengo, sub-20, estreando no Brasileiro da categoria. Em reunião ontem, os clubes da Libra decidiram avançar com a proposta da Globo pelo Brasileirão de 2025, em vez da união com a Liga Forte Futebol. Inclusive, já há um documento vinculante para assinatura entre as partes envolvidas. O Flamengo inaugurou ontem, meus amigos, de forma parcial, sua biometria facial no Maracanã. A tecnologia utilizada é a fornecida pela empresa Bpaz, a mesma empresa que já aplica o serviço no Allianz Parque do Palmeiras e também já tem acordo fechado com o Botafogo para ser usado no Engenhão. O inicial foi feito com 9 catacas localizadas no setor Maracanã+. A promessa é de que o número de catacas aumente após o clássico entre Flamengo e Fluminense no dia 25 de fevereiro próximo. Meus amigos, a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, em decisão proferida na terça-feira, negou por unanimidade o pedido de suspensão contra o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, feito por um grupo de 5 associados, e arquivou a representação. Por falar nesse assunto, o caso envolvendo a briga entre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Leandro Campos, entregador e torcedor rubro-negro, foi encerrado na justiça após um acordo entre as partes. Marcos Braz e Leandro Campos se reencontraram na última terça-feira no escritório de Rafael Matos, advogado do dirigente, no Rio de Janeiro. O entregador compareceu acompanhado de sua mãe e também da advogada Anne Luíse de Oliveira. Aceitou o pedido de desculpas de Marcos Braz e não quer mais se pronunciar sobre o caso. Melhor solução não poderia deixar de haver. A conciliação
é sim a melhor forma de resolver conflitos. Quem me acompanha nas lives que faço no meu canal do YouTube, sabe que eu falava que tudo isso, esse imbróglio todo, terminaria com um instituto do direito penal denominado transação penal, que é nada mais, nada menos do que um acordo dentro do processo. Um acordo dentro do processo, né? Porém, as partes decidiram fazer um acordo fora do processo. Retiraram as ações, cada um retirou sua ação, para que o acordo não precisasse ser revelado e nem divulgado. Então, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!